Essa mulher pegou 14 anos de cana pelos atos do 8 de janeiro. Na imagem acima, a cara dela começando o interrogatório. Na imagem abaixo, depois que o juiz, cansado de ouvir mentiras de gado, resolveu ser o juiz Dredd, ou quem sabe, o Jiraiya. Não perdoo! Golpe frontal! Senhora Maria do Carmo, a senhora consegue me ouvir bem? Sim. A senhora vai ter a possibilidade de esclarecer o que aconteceu, a senhora vai ter a possibilidade de contar a sua versão dos fatos. Mas antes disso, eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua pessoa. A senhora entende o que eu estou perguntando, o que eu estou falando? Sim. Tá. A senhora mora onde, senhora Maria do Carmo? Da Serra, Mato Grosso. Mato Grosso? A senhora tem quantos Isso. anos? Eu fiz 61. 61. Como é que a senhora entrou nos prédios? A senhora entrou nos prédios? É a primeira pergunta. Eu fugi das bombas que estavam em frente que eu subi a rampa por causa das bombas. Não era só terrestre, aéreas também. Para abrigar, para fugir das bombas que estavam tendo ali na frente, lá no gramado. Então, a senhora disse que foi tarde, né? Já chegou tarde. Tarde, já tarde. Que hora a senhora chegou lá nos Três Poderes, na frente do Planalto? Já era mais de 16 horas. Já estava tendo conflito? O povo já tinha espalhado, não tinha muita gente mais na frente. Igual eu estava falando, eu entrei com um grupo pequeno. E quando eu entrei lá dentro com a Bíblia, eu subi a rampa. Só fiquei naquela primeira parte, depois da rampa, com a Bíblia aberta e continuei com a Bíblia aberta lá dentro. Aí logo depois já entrou o golpe. Eu não fechei a Bíblia. Entendi. Eu estava... A senhora é religiosa, certo? Então, imagino que a senhora estava com a Bíblia. Sim. A senhora foi, inclusive, no seu depoimento aqui, disse que queria salvar o Brasil. Movimento passivo. Quando começou lá a quebra-quebra, a confusão, por que a senhora não foi embora? Mas eu não vi isso daí. Quando eu cheguei já tinha passado. Mas e as bombas que ela mesma falou? Vamos tirar as bombas então. Quando eu não vi esse quebra-quebra, eu não vi. Quem eu vi quebrando os vidros foi a própria bomba da polícia, que quando eu cheguei ainda estava tendo bomba. Voltam as bombas. A senhora foi depois de tudo? Depois, isso, cheguei e já tinha acontecido. E por que a senhora foi numa área de confusão desse jeito? Eu entrei com a Bíblia para fazer oração pelo Brasil. A senhora falou que entrou. A senhora entrou onde? No Planalto. Mas a senhora não entrou para fugir das bombas? Ou a senhora entrou para... Foi para fugir das bombas que estavam. As bombas, tinha muitas bombas lá fora. Bomba lá fora, não só aérea, como também terrestre. Então, mas a senhora disse que foi para fugir das bombas, depois a senhora disse que foi para rezar. A senhora foi para rezar ou para fugir das bombas? E eu estava com a Bíblia fazendo oração para que acalmasse o povo. Eu estava fazendo oração. E com a Bíblia aberta, eu não fechei a Bíblia em nenhum momento. Em todo momento eu ficava com a Bíblia. Essa pausa foi só de sacanagem, para ver melhor as algemas. Assim, ó, fazendo oração. A senhora disse que queria salvar o Brasil, né? Eu vou voltar a esse ponto. A senhora questionava a lisura ou a questão do resultado das urnas? A senhora acreditava que a urna era fraudada? Não vim por isso. Eu vim para fazer oração pelo Brasil, que inclusive na Bíblia está escrito para orarmos pelas autoridades. Orar pela nação. Senhora, a oração da senhora precisava ser dentro dos prédios públicos? A senhora não conseguiu orar de casa? Só um instante. Perdão, mas esse juiz é gaiato demais. Eu quis fazer oração no local porque eu senti que eu não podia sair de um lugar onde estava precisando mesmo de colocar Deus presente. E eu senti Deus presente ali. Você tem certeza que a presença que você sentiu era de Deus? Não tirei a Bíblia da mão. Eu só tirei a Bíblia da mão na hora que o soldado quis me algemar. Só no último momento. Eu fiquei emocionada porque a gente não quebrou nada. Já me desculpa. Eu sou mãe. Eu sou filha. Eu sou... Triste, não? Agora é o momento de defender o Bolsonaro. A senhora foi influenciada pelas declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro? A senhora seguia o ex-presidente? Não, se ele tivesse reconhecido a derrota nas urnas, a senhora teria ido mesmo assim? Não, eu não segui isso. Não? Eu não. Não. A senhora queria depor o governo que foi eleito? Não. Meu objetivo era fazer oração pelo país. Então, mas por que o país estava precisando de oração? Eu vim para orar. Eu sou contra simplesmente a corrupção. Não importa o governo. Nós temos que orar, está na Bíblia. Orarmos pelas autoridades, pelas crianças. Como eu sou professora, pelas crianças, pelas autoridades. Mas por que a senhora entendia que o governo estava corrompido?
Porque a gente vê tantas coisas acontecendo, não é só o governo, é no país inteiro. E... Senhora do Carmo, o interrogatório da senhora está encerrado, devolvo a senhora com o e-mail, tá? Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! Valeu, valeu!